segunda e agora estou aqui para fazer a minha última OAB. Se Deus quiser. Então vamos lá para as dicas essenciais para a sua aprovação na primeira fase. A primeira é a preparação antecipada. Quanto mais cedo você começar a estudar, melhor. Especialmente porque a prova da OAB, ela cobra muitos temas que precisam ser estudados com certa profundidade. Esses temas são cobrados diferente do que você vê na faculdade, por exemplo. Assim, começando mais cedo, você consegue dividir melhor esses assuntos e estudar ao longo dos dias, sem ter uma rotina muito pesada de estudos, sem muita pressa, sabe? Isso não quer dizer que se você começar depois, não conseguirá ser aprovado, não é isso. Mas apenas que se você começar antes, o quanto antes você começar, sua rotina vai ser menos puxada. E aí você vai conseguir se preparar melhor com mais tempo. Dica número 2. Foque nas disciplinas com maior quantidade de questões. A primeira fase possui uma quantidade fixa de questões por disciplina. Então, o ideal é que você faça uma relação das disciplinas que você tem mais conexão e as disciplinas que você tem mais dificuldade. Isso vai te ajudar a entender ali, a fazer uma estratégia dos seus estudos. E essas disciplinas com muitas questões devem sempre ter prioridade, especialmente aquelas com conteúdo mais curto, como é o caso de ética, por exemplo. Tem um vídeo aqui no nosso canal onde a gente fala sobre como você pode dividir essas disciplinas entre alta, média e baixa prioridade. Isso vai te ajudar no que eu tô te falando, a montar uma estratégia de estudo. Dica número 3. Acostume-se a ler lei seca. Olhando o padrão de questões do exame de ordem, você verá que a grande maioria delas exige que você conheça a lei seca. Então, essa deve ser a sua principal fonte de estudo, seja através de um vade-mecum atualizado, seja por sites como o site do Planalto, onde as leis ficam disponíveis. O importante é que você não deixe de estudar a lei seca. Então, sempre que você estiver estudando algum conteúdo, algum assunto, dê uma olhada nos artigos correspondentes e não deixe de estudar a lei seca, como eu já falei. Dica número 4. Estude através de resolução de questões. A prova do exame de ordem é diferente das provas da faculdade. Por isso, você precisa entender e se acostumar com o estilo da banca, a forma como a banca pede aquele assunto dentro da questão. Isso, a resolução de questões, é o método mais eficaz de estudar para o exame de ordem. Isso vale tanto para os assuntos mais recorrentes, quanto para você entender o estilo dos enunciados. É o que eu estou te falando, você precisa entender como o conteúdo é cobrado na questão. E aí seu estudo vai passar a ser mais direcionado. Porém, isso não exclui a necessidade de estudar assuntos com baixa tendência, com baixa recorrência de serem cobrados. É nesse ponto que entra a importância de você ser guiado na sua jornada da aprovação. Acabando esse vídeo, já clica no link da descrição e corre para o site para adquirir o teu curso SES para a primeira fase. Ser aprovado no exame de ordem também passa pelo crivo de ter uma equipe comprometida do seu lado, guiando você nessa jornada. Ei! Agora é hora de se inscrever no canal, deixar aquele seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações. Aproveita e comenta aqui o que é que vocês querem ver de conteúdo, o que é que vocês querem ver eu trazendo pra gente conversar um pouquinho. E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, hein? Mas vamos embora para a quinta e última dica. Faça simulados. Os simulados são multifuncionais na sua preparação. Eles vão servir como termômetro para você entender como está o seu nível de estudo, servem também para você testar como será no dia da prova, e aqui eu falo das condições da prova. Então, para você se acostumar com o horário que você vai fazer a prova, com a alimentação que você vai ter no dia, para você perceber se vai sentir a necessidade de levantar, esticar as pernas ou não. Enfim, vai te ajudar aí a ir condicionando o seu corpo para o dia da prova de fato. Além disso, esse método de simulados vai te ajudar a criar um mapa, a ter um mapa dos seus erros. E isso vai direcionar quais disciplinas você precisa dar atenção e melhorar. Então, sempre que terminar um simulado, estude as questões erradas. Por tudo isso, é importantíssimo que o seu simulado seja o mais próximo possível do perfil da prova. Por quê? Porque dessa forma a sua percepção vai ser a melhor possível. E isso inclui até mesmo o horário que você vai fazer esse simulado, o tempo que você vai levar para passar as respostas definitivas para o cartão resposta, o tempo que você vai levar ali para talvez comer ou beber uma água. Tudo isso precisa estar dentro da sua estratégia de estudo e você precisa considerar quando for fazer um simulado. Aqui você já sabe, são anos de experiência com a preparação para o exame de ordem, milhares de alunos aprovados com o SES.
a cada exame e estamos sempre trabalhando para que você seja o mais novo advogado ou advogada nesse Brasil. Bom, essas são as dicas para você passar de vez na primeira fase e não esquece, o mais essencial de tudo isso é que você tenha alguém que te guie nessa jornada. O exame de ordem é literalmente uma jornada até a sua vermelhinha. Então corre lá no site do SES e já adquire o teu curso para a primeira fase. Comenta aqui também nos comentários qualquer dúvida que você tiver que eu vou te responder. Vamos juntos até a sua aprovação! Alô, alô, galera querida, alô, alô, turma, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Eu estava dando um oi para vocês lá no YouTube ao vivo. Olha só, quem é que está aqui? Olá, caras amigas, olá, caros amigos, eu sou o professor Alexandre Salim. Vamos lá, Alexandre Magalhães. Quem é que está aqui mais? A Josi, o Luiz Fernando. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Cris, o Melo. Quem está aqui? Jussiane, um beijo, querida. Marina, olha só, Patrícia Lima, sejam todos muito bem-vindos. Lúcia, saudações gaúchas, a minha amiga carioca. E aí, Lúcia, querida, tudo certo? Michele está em Manaus, olha só que legal. Me digam onde é que vocês estão. Eu falo desde Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Hoje eu passei a tarde inteira fazendo audiências na primeira vara do júri do Foro Central da capital do Rio Grande do Sul. A Marina está em estado de desespero. Mas por que, Marina, querida? Me conta. Vamos lá. Não tem que estar em desespero nenhum. Ó, o Gil Renato está em Belo Horizonte, Minas. A Patrícia Paiva, aqui minha conterrânea, Rio Grande do Sul. A Débora, Rio de Janeiro. Quem mais? Amanda, Goiás. A Patrícia de Caxias do Sul. Venderson, Minas Gerais. Quem está aqui mais? A Vilma está em Sergipe. Marmelo, na Bahia. A Daiane em Fortaleza. Tá frio aí, prof? Pergunta a Lúcia. Tá frio, Lúcia. Tá frio. Ah, mas tá de camiseta, né, prof? É, mas eu tô com o ar ligado no quente, Lúcia. Tu acreditas isso? Não é fácil, né? Valdilene, São Paulo. Ilza, Volta Redonda. Marcos, um beijo, meu amigo Marcos Antônio Bezerra Ribeiro. Obrigado, viu? Ivanete de Farroupilha. Ale Game, também estou, professor. Olha só, Irara, estou falando certo? Bahia, Fortaleza, Itatiba, vamos lá. Sergipe, Maceió, Rio de Janeiro, Minas, Carioca, que adotou o Ceará. Vamos embora então, pessoal. Goiânia. Espero que vocês estejam muito bem. Espero que estejam com saúde, que é o mais importante. Então vamos lá. Vamos focar aqui. Nós temos 1 hora de live, 1 hora de aula
uma aula muito bacana, uma aula muito legal, uma aula que vai ajudá-los na primeira fase deste exame 36. Nós vamos aos temas top 10 de processo penal. Eu estou compartilhando com vocês aqui a minha telinha. Olhem na telinha. Primeira fase do 36, nós vamos então aos top 10, aos 10 principais temas de processo penal. E lembrando, pessoal, que essa é a semana do crime, né? Essa é a semana criminal, porque eu estou com vocês agora nos top 10 temas de processo penal. Amanhã, às 7 horas da manhã, nós temos uma live muito importante também, uma live no Acorda OAB, às 7 da manhã, ao vivo. Também evento gratuito, é claro, lá no Instagram do @CERSOAB. Sabe o que eu falo amanhã às 7 da manhã? Legislação penal especial. Alguma coisinha de lei penal especial vai vir, seja na prova de direito penal, seja na prova de processo penal. Bom, nós voltaremos aqui no YouTube na quinta, então depois de amanhã, nós voltaremos às 18 horas para outra live ao vivo sobre os top 10 temas, mas aí de direito penal. Hoje de processo penal, na quinta de direito penal, tá? E na quarta, às 7 horas da manhã, estaremos juntos no Instagram para legislação penal especial. Tá bem? Então é legal, é um intensivo criminal, é a semana do crime, como eu brinco, tá? Voltei ao nosso material, na telinha. Vamos, pessoal, ao nosso primeiro tema. Eu acredito muito que caiam os chamados institutos despenalizadores. Quando eu falo nos institutos despenalizadores, eu falo sobretudo no ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, artigo 28A do Código de Processo Penal. Eu falo na transação penal, artigo 76 da Lei 9.099, a Lei do Juizado Especial Criminal, e eu falo da suspensão condicional do processo. Dentre outros, estes principalmente. A suspensão condicional, ou o sursis processual, suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Aqui estão os principais institutos despenalizadores que nós estudamos no processo penal. Antes de eu chegar propriamente ao ANPP, vamos dar uma revisada rápida na transação penal e na suspensão condicional do processo. Vamos até a Lei 9.099 de 95. Vamos até a Lei do Juizado Especial Criminal. Então, eu vou abrir a nossa Lei 9.099 de 95. Encerrei este compartilhamento. Eu estou abrindo a Lei 9.099. Olhem na telinha. A Lei do GECRIM, a 9.099. A transação penal está no artigo 76, que diz assim: havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. Pois esta proposta se chama transação penal. É uma proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas. Muita atenção aqui na transação penal para o parágrafo 2º do mesmo artigo
76 da Lei 9.099. Não se admitirá a proposta se ficar comprovado ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Então, é uma condenação por crime, não é por contravenção. Há uma pena privativa de liberdade, não é há uma pena restritiva de direitos, e a sentença tem que ser definitiva, ou seja, deve haver o trânsito em julgado. Nestes casos, não cabe transação penal. Também não cabe se o autor do fato recebeu outra transação penal nos últimos 5 anos, ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos deste artigo. E não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. Então, lembrem, não cabe transação penal nestas hipóteses do parágrafo 2º do artigo 76 da Lei 9.099, de 95, a Lei do Juizado Especial Criminal. Uma perguntinha a vocês agora. Quem é que está aqui comigo? Ó, Cris 490, Deine Freire, Roseli Carolino, Lilian Gonçalves, Alessandro, meu amigo de João Pessoa. A perguntinha é, em termos de pena em abstrato, qual é a pena em abstrato que nós temos que cuidar para a transação penal? Hein? Qual é a pena em abstrato que nós temos que cuidar para a transação penal? Boa noite, Carol Andrade. Hein? Olha só que legal. Estou dando até um print aqui, tá, Vinícius? Olha só que legal o que diz o Vinícius. Deixa eu dar um printzinho aqui, ó. Fala, galerinha, passei no 35, fiz segunda fase com o Salim e o Arthur. Desejo muito foco a vocês, não desistam. Estudem muito ética todo dia, pelo menos 1h30 por dia. Foco e fiquem com Deus. Bom, o melhor professor de ética do Brasil está aqui, né? É o meu parceiro de penal, é o professor Arthur Trigueiros. Olha só. Alegueme Jorel, perfeito, não superior a 2 anos. O Ali acertou. O Ali ou a Ali? Acertou. Ou seja, você vai falar em transação penal quando a pena máxima do crime não supera 2 anos. Ou é uma contravenção penal, aí não interessa a pena. Mas se é crime, pena máxima, até 2 anos. Outro instituto despenalizador está, eu estou voltando aqui, a Lei 9.099 está aqui, ó, no artigo 89, que diz assim: nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena, artigo 77 do Código Penal. É outro instituto despenalizador, chamado de suspensão condicional do processo. Agora, cuidado, porque lá na transação penal nós falamos numa pena máxima até 2 anos. Já aqui na suspensão condicional do processo, nós falamos numa pena mínima até 1 ano. Lá na transação penal, uma pena máxima até 2 anos. Aqui na suspensão condicional do processo, uma pena mínima até 1 ano. Tá bem, pessoal? São todos institutos despenalizadores. E aí eu volto
para o ANPP. Eu volto aqui para o Instituto Despenalizador do ANPP. O Acordo de Não Persecução Penal, que está no artigo 28A do Código de Processo Penal. O que nós faremos agora? Nós veremos quais são os requisitos. Afinal de contas, quais são os requisitos para o ANPP, para que o promotor, o Ministério Público, proponha acordo de não persecução penal? Vem comigo. CPP na telinha. Eu abri o Código de Processo Penal. Dentro do CPP, eu estou indo até o 28A. Não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que, pontinhos, pontinhos. Aqui está o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. Então, quais são os requisitos do ANPP? 1. Não é caso de arquivamento. 2. O investigado, que provavelmente será o teu cliente na prova, o cliente hipotético, confessou. É uma confissão formal e circunstanciada. 3. É um crime sem violência ou grave ameaça. 4, muito importante, é um crime com pena mínima menor do que 4 anos. Então, você tem que cuidar a pena em abstrato, porque lá na transação penal era a pena máxima até 2 anos. Na suspensão condicional do processo era a pena mínima até 1 ano. E agora, voltei aqui de novo, no acordo de não persecução penal, é a pena mínima menor do que 4 anos. É a pena mínima menor do que 4 anos. É a pena mínima menor do que 4 anos. Muito, muito importante agora. Anote, quando não cabe o ANPP. Quando é que não cabe o ANPP? Vamos voltar ao 28A do CPP. Você tem que cuidar o que está no parágrafo 2º do 28A do CPP. O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos da lei. Então, veja, se cabe transação penal, vamos com a transação penal. Não vamos com a ANPP. O ANPP só se não cabe transação penal. Atenção, olhe aqui, o reincidente não tem direito. Se o investigado for reincidente, ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes, as infrações penais pretéritas. Então, não cabe no caso do reincidente. Você lembra daqueles 5 anos que impedem outra transação penal? Olhem agora o inciso 3. Ter sido o agente beneficiado nos últimos 5 anos, nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Então, se o teu cliente hipotético, em potencial lá na prova, ele recebeu nos 5 anos antes do crime um outro ANPP, ou uma transação penal, ou uma suspensão condicional do processo, ele não tem direito a um novo ANPP. E, finalmente, não cabe nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Não cabe na violência doméstica ou familiar. Não cabe a ANPP no âmbito da Lei Maria da Penha. Não cabe a ANPP no âmbito da Lei Maria da Penha. Minha amiga querida Jussiane Barreto, meu amigo Veloso Luciano,
A pergunta é para vocês dois. Tudo bem, não cabe a INPP no âmbito da Maria da Penha. Mas cabe transação penal e suspensão condicional do processo? Não cabe a INPP. Tudo bem. Mas cabe a transação penal e a suspensão condicional do processo? A resposta de vocês é não. Também não. Eu vou lhes mostrar a súmula, anotem, 536 STJ. Está na telinha a súmula do STJ de número 536. Ela diz assim: a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Então, recapitulando. Se cair Maria da Penha, leia-se violência doméstica e familiar contra a mulher, não cabe o ANPP. 28A, parágrafo 2º, inciso 4º do Código de Processo Penal. E não cabem também transação penal e suspensão condicional do processo. Súmula 536 do STJ. Agora anotem aí, cabe o sursis da pena. Mesmo na Maria da Penha, cabe o sursis da pena, a suspensão condicional da pena, cabe artigo 77 do nosso Código Penal. Tá bem? Bora, pessoal. Avancei aqui para a ação penal, o nosso top 2. Com certeza vai cair a ação penal. Com certeza, eu estou dizendo, vai cair a ação penal. Lembre que ela pode ser pública, denúncia, ou privada, com a queixa. Ela pode ser pública com a denúncia ou privada com a queixa. O que eu quero que você cuide aqui? Olha lá o que eu abri agora. Eu abri uma telinha. Quando nós falamos da ação penal pública, eu quero que você lembre que aqui o titular é o Ministério Público. O titular é o promotor. Quando a ação penal é pública, o titular é o Ministério Público, que oferece uma denúncia. Esta ação penal pública pode ser incondicionada, ela pode ser condicionada à representação do ofendido e ela pode ser condicionada à requisição do ministro da Justiça. Estas são as 3 espécies de ação penal pública. Lembre que a regra é a incondicionada. Se a lei nada diz a respeito da ação penal quando você analisar o crime, é pública e incondicionada. Ela será pública condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça, se houver expressa previsão legal neste sentido. Então, aqui é o promotor que oferece uma denúncia. Veja a diferença agora para a ação penal privada. Aqui na ação penal privada é o querelante que oferece uma queixa ou queixa-crime. É o querelante, pessoal, querelante é o nome dado para a vítima. A vítima contrata um advogado, oferece uma queixa ou queixa-crime, ela é chamada no processo de querelante. Ação penal privada pode ser, letra A, exclusivamente privada
ou privada propriamente dita. Ela pode ser personalíssima ou ela pode ser subsidiária da pública. Então, veja, quando você verificar que lá no crime está descrito assim, somente se procede mediante queixa, é porque a ação é exclusivamente privada, ou privada propriamente dita. Porque, veja, a personalíssima, ela só existe em um caso. A ação penal privada personalíssima só existe em um caso. Só existe em um crime. Eu vou escrever aqui para vocês. Só no crime do artigo 236 do Código Penal. É a única hipótese de ação penal privada personalíssima. Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. E a ação penal é privada subsidiária da pública quando, atenção agora, nos crimes de ação pública, o promotor não faz nada. O que o promotor pode fazer? Nós, promotores, podemos oferecer uma denúncia, podemos requisitar diligências, ou podemos promover o arquivamento. Se o promotor denunciar, pedir diligências ou arquivar, ele não foi omisso. Aí não cabe ação penal privada subsidiária da pública. Ela só cabe quando o promotor não faz nada. Ele não denuncia, ele não requisita diligências e ele não promove o arquivamento. Ele não faz nada. Tá bem? Voltei. Olha lá. Competência territorial. O nosso terceiro tema aqui. Como regra, vale o lugar da consumação do crime. Como regra, vale o lugar da consumação do crime. Mas há várias exceções. Bom, eu vou lhes mostrar onde está a regra. Esta regra, pessoal, está dentro do Código de Processo Penal, no artigo 70 caput. Olhem comigo. Eu abri o CPP, eu estou indo ao 70, que diz que, de regra, a competência é determinada pelo lugar da consumação. Esta é a regra. A competência territorial, ela é fixada no lugar da consumação do crime. Só que, às vezes, pessoal, nós não sabemos onde o crime se consumou. Se nós não sabemos onde o crime se consumou, nós vamos trabalhar com o critério subsidiário, que está no 72 do CPP, o lugar do domicílio ou da residência do réu. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. É um critério subsidiário utilizado somente quando eu não sei onde foi a consumação. Agora, eu acredito que vai cair este novo parágrafo 4º do artigo 70 do CPP. Eu acredito que vai cair este novo parágrafo 4º do artigo 70 do CPP. Aqui, em 3 modalidades de estelionato, não é para qualquer estelionato, é o estelionato mediante depósito, é o estelionato mediante emissão de cheque sem fundos em poder do sacado ou com pagamento frustrado, ou é o estelionato mediante transferência de valores. Nestas 3 modalidades de estelionato, a competência é definida no local do domicílio da vítima. Se houver pluralidade de vítimas, prevenção.
Então, vamos lá. Recapitulando, tá? Anotando desajuste. Isso aí, vai anotando tudo. Vocês estão vendo que eu estou tentando ser bem objetivo. Hoje eu não estou pegando um tema e descendo, esgotando. São dicas. Senão eu não chego até o 10º tema. Então, são os temas que mais caem. Eu estou falando um pouquinho sobre cada tema, tá? Se você está gostando da minha aula, nós somos aqui hoje, aqui em torno de 150 pessoas ao vivo. Deixa o like aí, faça o comentário, chame amigos para a nossa live e vamos juntos com tudo até a sua aprovação, tá? Bom, eu espero vocês na segunda fase, hein? Segunda fase é penal na veia, comigo e com o monstro do direito penal, Arthur Trigueiros. Eu falei para vocês em 3 modalidades de estelionato: mediante depósito, mediante transferência de valores e mediante cheque sem fundos. Neste caso, a competência é definida no domicílio da vítima. Se houver pluralidade de vítimas, prevenção. Prevenção é o juiz que primeiro decidiu. O juiz que primeiro decidiu está prevendo. Tá? Voltei ao nosso material. 4º tema. Olha só, sempre cai, né? A competência criminal da Justiça Federal. A competência criminal da Justiça Federal. A competência criminal da Justiça Federal. E eu escrevi aqui. É expressa e taxativa. Ela é expressa porque os seus casos estão expressamente previstos no artigo 109 da Constituição. E ela é taxativa porque o 109 não pode ser ampliado. O rol do 109 é um rol taxativo. Por isso, expressa e taxativa. Das várias hipóteses de competência criminal da Justiça Federal que estão no 109 da Constituição, a mais importante, o inciso mais importante, aquele que você vai prometer para mim, que você vai ler e reler, é o 4º inciso do 109 da Constituição. Vamos até ele. É o 4º inciso do 109 da Constituição. Vamos até ele. Eu estou aqui com a Constituição aberta e estou indo para o 109. Aqui está. Aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 4º. Os crimes políticos. Vejam, eles vão para a Justiça Federal. As infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União. Por exemplo, o terrorismo. Por exemplo, a moeda falsa, Justiça Federal. Ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, Justiça Federal. Agora, atenção. Este inciso 4º não fala em sociedades de economia mista. Por exemplo, o Banco do Brasil. Não fala. É por isto, anote aí, que a súmula 42 do STJ diz que crimes em prejuízo de sociedades de economia mista, Justiça Estadual. Autarquias federais e empresas públicas da União, Justiça Federal. Agora, sociedades de economia mista, Justiça Estadual. Súmula 42 do STJ. E mais, o inciso 4º, ele diz, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Excluídas as contravenções, mesmo que praticadas em prejuízo da União, não vão para a Justiça Federal. Elas são julgadas pela Justiça Estadual. Anote súmula 38 do STJ. Súmula 38 do STJ. Súmula 38 do STJ. Olha só, dica boa. Deixa eu ver quem é que escreveu aqui, ó. Jussi,
Inciso 4, crimes políticos, moeda falsa, Banco do Brasil, Justiça Estadual. Então, cuida, tá? Crimes políticos, Justiça Federal. Moeda falsa, Justiça Federal. Banco do Brasil, no entanto, Justiça Estadual. Tá? Muito cuidado, por favor. Tá joia? Shirley, um beijo direto a São Luís do Maranhão, essa terra linda e maravilhosa, tá? Vamos lá, tá osso, diz a Patrícia. Vamos lá, Patrícia querida, vamos juntos, vamos em busca desta aprovação. Eu volto ao nosso material focado aqui nos nossos principais temas. Aí eu saio do quarto e chego no quinto. Procedimento comum ordinário. Ah, vai cair, né? Procedimento comum ordinário vai cair, desde o oferecimento da denúncia até a prolação da sentença. O que nós temos que lembrar? O Ministério Público ofereceu uma denúncia, ou o querelante ofereceu uma queixa. A denúncia, ação penal pública, e a queixa, ação penal privada. Bom, o juiz, pessoal, ele terá que decidir. Ou o juiz rejeita, ou o juiz recebe a denúncia do Ministério Público, ou, se for o caso, a queixa do querelante. O juiz ou rejeita, ou recebe. As hipóteses de rejeição estão no artigo 395 do CPP. Vamos até elas? As hipóteses de rejeição, eu abri o CPP, estão aqui no CPP, artigo 395. Vamos até elas. Diz o 395 do CPP: a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, faltar justa causa para o exercício da ação penal. Então, a rejeição está no 395 do CPP. Bom, mas se o juiz verificar que não é caso de rejeição, ele vai receber e vai determinar a citação do réu para oferecer a RA. Sabe o que cai? O prazo da RA. Salinho, o que é RA? Resposta à acusação. A lei fala em resposta escrita à acusação no prazo de 10 dias. Você quer ver? A lei fala no prazo de 10 dias, está no 396 do CPP. Diz assim: nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Bom, o juiz, lendo esta resposta à acusação, ele vai ter que decidir. Ou ele absolve sumariamente, ou ele não absolve sumariamente. É o que está aqui no 397. Após o cumprimento do disposto, no 396A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, ou que está extinta a punibilidade do agente. Então, por favor, você não pode confundir as hipóteses de rejeição do 395, inépcia, falta de pressuposto processual, falta de condição da ação, falta de justa causa, com as hipóteses de absolvição sumária, olhe de novo na telinha, do 397. Causa excludente da ilicitude,
Causa excludente da culpabilidade, salvo inimputabilidade. O fato narrado não é crime. Está extinta a punibilidade, por exemplo, pela prescrição. São causas de absolvição sumária. Tá bem, pessoal? Bom, se o juiz não absolver sumariamente o réu, ele vai designar a audiência de instrução e julgamento. Artigo 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código, bem como os esclarecimentos dos peritos, as acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. O interrogatório pessoal é o último ato, em nome do princípio da ampla defesa. Lembrem que aqui no procedimento comum ordinário são 8 testemunhas para cada parte, como está no 401. 8 testemunhas para cada parte, como está no 401. Depois da audiência, nós teríamos diligências, 402, e, finalmente, as partes vão oferecer alegações finais orais, ou seja, debates, e o juiz julga oralmente também. Julgamento, debates e julgamento. Só que o parágrafo 3º do artigo 403 do CPP diz que o juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias, sucessivamente, para a apresentação de memoriais. E, neste caso, ele terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Então, pela complexidade do caso, ou pelo número de acusados, as alegações finais orais podem ser substituídas por memoriais escritos em 5 dias. Parágrafo 3º do 403 do CPP. E, na sequência, nós temos a prolação da sentença. Legal, né? Procedimento comum ordinário. E aí eu volto ao nosso material e chego no 6º tema. O procedimento sumaríssimo da Lei 9.099 de 95, a Lei do Juizado Especial Criminal. Eu quero que você cuide que o procedimento sumaríssimo, ele possui uma primeira fase. Essa primeira fase é a fase da audiência preliminar. Nesta primeira fase da audiência preliminar, nós tratamos dos institutos despenalizadores, como, por exemplo, a composição dos danos civis, que está no artigo 74 da Lei 9.099, e, como eu já lhes falei, a transação penal, que está no artigo 76 da mesma Lei 9.099. Então, nós tentamos resolver na primeira fase, na audiência preliminar. A composição dos danos civis é uma espécie de acordo entre as duas partes, entre o autor do fato e a vítima. Se não for possível, vamos para a transação penal, que agora é um acordo entre o promotor e o autor do fato. Caso nós não consigamos resolver o problema, o conflito social, na primeira fase, nós vamos à segunda fase, que é a fase do procedimento sumaríssimo propriamente dito. Aqui nós temos a AIJ, Audiência de Instrução e Julgamento, que está no artigo 81 da 9.099
de 95. Eu vou lhes mostrar a 9.099 de novo. Então, fechei este compartilhamento, abri a lei e fui para o 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o juiz receberá ou não a denúncia ou queixa. Havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e de defesa, e interrogando-se a seguir o acusado se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. De novo, o interrogatório é o último ato em nome do princípio da ampla defesa. Então, vejam, na Lei 9.099 nós temos duas fases. Uma primeira fase da audiência preliminar, onde nós tentamos resolver o conflito social com os institutos despenalizadores. Se isto não for possível, o promotor vai oferecer uma denúncia, e aí nós vamos para a segunda fase, que é a audiência de instrução e julgamento. Aí haverá o processo criminal, com sentença ao final, de condenação ou de absolvição. Ok? Voltei ao nosso material. 7º tema, tribunal do júri. Sempre cai. 7º tema, tribunal do júri. Aqui você tem que cuidar, porque a competência do júri, ela é direcionada aos crimes dolosos contra a vida. Seja a título de dolo direto, seja a título de dolo eventual. Tanto crimes dolosos com dolo direto, quanto crimes dolosos com dolo eventual contra a vida vão a júri. Você sabia que esta competência do júri é constitucional? Está na Constituição. Pessoal, artigo 5º, inciso 38, letra D de dado da Constituição. Os crimes dolosos contra a vida, o homicídio doloso, a incitação ao suicídio, o infanticídio e até o aborto são crimes dolosos contra a vida que vão a júri. Agora, cuidado para a grande pegadinha. Minha amiga Jussiane, minha querida amiga Dayana Jales. Olha a pegadinha. O júri, de acordo com o artigo 78, inciso 1º do CPP, também julga os crimes conexos. Como assim, professor? Vamos lá, vou te dar um exemplo de um caso em que eu, como promotor, eu atuei. Eu tenho ali um traficante vendendo drogas para uma pessoa. Há um desacerto e o traficante mata a pessoa. Homicídio doloso vai a júri. Só que eu levei a júri também o tráfico. O tráfico não é crime doloso contra a vida. O tráfico é crime contra a saúde pública. Só que se foi praticado no mesmo contexto do crime doloso contra a vida, vai a júri também. O júri julgaria, neste caso, como de fato julgou no meu caso real, tanto o homicídio doloso quanto o tráfico de drogas. Então, qualquer crime, ainda que não seja doloso contra a vida, se for praticado no mesmo contexto, se está em conexão com um crime doloso contra a vida, também vai a júri. Esta é a pegadinha, pessoal. Cuidado, cuidado, cuidado. Beleza? Vamos lá. Eu voltei aqui e cheguei nas prisões cautelares. É óbvio que vai cair alguma coisa sobre prisão cautelar. Perguntinha para vocês. Qualquer do povo, uma pessoa que não é policial, minha amiga Dayana, ela pode prender alguém em flagrante? Ou só a polícia pode prender em flagrante? Alguém do povo pode prender em flagrante? Ou só a polícia pode prender em flagrante? Artigo 301 do CPP. Vamos ao CPP. Está na telinha o Código de Processo Penal.
Eu estou indo para o 301, que diz: qualquer do povo poderá. É um flagrante facultativo. Mas as autoridades policiais e seus agentes deverão, aí é um flagrante obrigatório, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, sim, alguém do povo pode, e a polícia deve prender quem está em flagrante. Aqui é importante você observar o 310 do CPP, com a redação dada pelo pacote anticrime, que é a Lei 13.964. Após receber o auto de prisão em flagrante no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia, com a presença do acusado, seu advogado constituído, ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente relaxar a prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Esta é a audiência de custódia do 310. Pessoal, a audiência de custódia não serve para análise do mérito, se tem prova, se não tem prova, se foi ele, se não foi ele, ouvir testemunhas. Não. A audiência de custódia só tem um fim: analisar a legalidade ou ilegalidade da prisão. Só. Analisar a legalidade ou ilegalidade da prisão. Se a prisão é ilegal, ela tem que ser relaxada. Olha o termo, relaxamento. O relaxamento é de prisão ilegal. Se a prisão é ilegal, ela não é revogada. Não se concede liberdade provisória, se relaxa. Agora, se a prisão é legal e estão presentes os requisitos da preventiva, o juiz converte o flagrante em preventivo. Só que, eu já te mostro, ele não pode fazê-lo de ofício. Ele tem que ser provocado, deve haver um pedido neste sentido. E se a prisão é legal e não estão presentes os requisitos da preventiva, bom, aí o juiz concede liberdade provisória, com fiança ou sem fiança. Sobre a preventiva, o que você tem que saber aqui no CPP? Que o pacote anticrime deu nova redação ao 311 do CPP. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do MP, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. O juiz não pode decretar a preventiva de ofício. O juiz, ele tem que ser provocado. Ele não pode decretar a preventiva de ofício. Ele tem que ser provocado. Tem que haver um pedido. O juiz não pode decretar a preventiva de ofício. Então, eu te passei uma dica sobre o flagrante, uma sobre a preventiva, e agora eu vou passar uma sobre a temporária. Qual é o prazo máximo de duração da prisão temporária? Regra geral, 5 dias. Está no artigo 2º da Lei da Prisão Temporária, a 7960 de 89. 5 dias. Prorrogável por mais 5, desde que haja um pedido justificado. Agora, a pegadinha está nos crimes hediondos e equiparados. Se o crime é hediondo ou equiparado, o prazo da prisão temporária é de 30 dias, pessoal. Prorrogável por igual período, desde que haja um pedido justificado. Então, prazo máximo da temporária, 5 dias, admitindo uma prorrogação. A não ser, é uma exceção, nos crimes hediondos e equiparados, 30 dias, havendo uma
possibilidade de prorrogação. Salim, me fala dos hediondos e dos equiparados. Não falo. Sabe por quê? Hediondos e equiparados será o nosso grande tema amanhã, às 7 horas da manhã, ao vivo, pessoal, lá no Instagram do @SersOAB. Eu estarei ao vivo falando de leis penais especiais. Combinado? Eu espero vocês ali, hein? Voltei ao nosso material. Olha o top 9 aqui. Reze, o recurso em sentido estrito. Qual é o cabimento do recurso em sentido estrito? Ele cabe para atacar decisões interlocutórias do juiz de primeira instância previstas no artigo 581 do CPP. Eu estou abrindo o CPP para mostrar algumas hipóteses importantes de cabimento do reze. Vem comigo. O que geralmente aparece nas provas da FGV aqui na primeira fase? Eu estou com o CPP aberto, fui para o 581. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Que não receber a denúncia ou queixa. Não receber é a mesma coisa que rejeitar. Eu vi que um de vocês falou aqui no grupinho, aqui no chat do YouTube. Para atacar a decisão que rejeita a denúncia ou queixa, cabe o reze. Está correto. Não receber é a mesma coisa que rejeitar. Só cuida a pegadinha. Se a decisão de rejeição ela se deu no âmbito do juizado especial criminal, cabe apelação. Olha a pegadinha. Para atacar a rejeição de uma denúncia, reze como regra. 581, inciso 1 do CPP. A não ser que seja no juizado especial criminal, porque ali cabe apelação. 82 da 9.099. Baita questão, né? Voltei aqui. Eu quero que você cuide a pronúncia. O reze ataca a pronúncia. O reze ataca a pronúncia. E aqui vai um baita macete do professor Salim. Consoante com consoante, vogal com vogal. Ou seja, a pronúncia, letra P, é uma consoante. O recurso é o R, é o reze, é uma consoante também. Agora, a impronúncia, I, é uma vogal. O recurso é apelação, A, vogal também. O artigo 416 do CPP. Então, para atacar a pronúncia, o reze. Para atacar a impronúncia, apelação. Isso vai cair, pessoal. Isso vai cair, pessoal. Como eu acho que vai cair, é a grande novidade aqui. Cabe o reze, né? Para atacar, olha o inciso 25. A decisão que recusar homologação à proposta de ANPP, de acordo de não persecução penal. Se houver recusa ao ANPP, cabe o reze. Artigo 581, inciso 25 do CPP. Top, né? E aí, pessoal, eu cheguei no top 10. Olha lá. Eu quero que você saiba que existem duas apelações, na verdade. A apelação do CPP, que é interposta em 5 dias, ela está no artigo 593. E a apelação do juizado especial criminal, da Lei 9.099, que é interposta em 10 dias. Esta aqui está no artigo 82 da Lei 9.099, de 95. Então, qual é o prazo para interpor uma apelação? Depende, professor Salim, depende. Regra geral, 5 dias, 593 do CPP, a não ser que você esteja no âmbito da Lei 9.099, porque aí o prazo é de 10 dias, 82 da 9.099. Tá bem? Pergunta, e aí eu vou aqui para o chat um pouquinho com vocês. Como é que eu sei se eu estou no âmbito da 9.099? Você tem que ver se o crime que é colocado na prova, seja de direito penal, seja de processo penal,
é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Anote aí, artigo 61 da 9.099. 61 da 9.099. As infrações penais de menor potencial ofensivo são todas as contravenções, e aí não interessa a pena. É uma contravenção, é uma infração de menor potencial ofensivo. Ou é um crime com pena máxima até 2 anos. Contravenção ou crime com pena máxima até 2 anos. Se eu tenho uma contravenção ou um crime com pena máxima até 2 anos, eu tenho uma infração penal de menor potencial ofensivo. E aí eu vou para o rito da 9.099. A apelação em 10 dias. Pessoal, certamente, mais de um assunto que eu falei hoje vai estar na nossa prova. Eu tenho certeza disso. Tomei uma aguinha e estou aqui no chat de novo. Vamos lá. A recusa do ANPP, do titular da ação, o MP, pode ser do MP, o MP pode se recusar. Aí, na recusa do MP, meu querido amigo Alexandre, haverá um recurso administrativo para o Conselho Superior do Ministério Público. Está no 28A do CPP. Agora, aqui, o rese é para atacar uma decisão do juiz que recusa a homologação. Aí cabe o rese, artigo 581, inciso 25 do CPP, tá? Vamos ver. Bom, aí você já colocou o do juiz. A Jusce colocou o artigo 61, é isso aí. Eu vi que um de vocês falou antes do latrocínio, se o latrocínio ia a júri, né? Não. O latrocínio só vai a júri se estiver em conexão com o crime de júri. Porque o latrocínio, ainda que a vítima seja morta, não é um crime contra a vida. Não é um crime doloso contra a vida, é um crime contra o patrimônio. Latrocínio é roubo qualificado. É por isto, anotem aí, que o STF editou a súmula 603. O latrocínio não vai a júri. Súmula 603 do STF. Pessoal, recados finais. Eu tenho certeza que esta live dos 10 temas de processo penal ajudou muitos de vocês. Depois de amanhã, eu farei esta mesma live dos 10 temas, mas de direito penal. Hoje é de processo penal, vamos fazer na quinta de direito penal. Só que na quinta-feira nós começamos às 18 horas, ao vivo, tá? Hoje começamos às 19, então na quinta-feira começaremos às 18 horas. Não esqueçam que nós temos 12 questões envolvendo direito criminal, né, pessoal? 6 de direito penal e 6 de processo penal. Vocês indo bem nas minhas matérias, pô, são 12 questões de 40. São 12 de 40 que você precisa para passar. Vamos lá, pessoal. Eu vou ajudar vocês a passar. Mas, amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, ao vivo, eu estarei lá no Instagram do @SersOAB. Vocês podem também acessar pelo meu perfil, @Prof. Alexandre Salim. Eu falarei sobre legislação penal especial, tá? Lá no Instagram, no @Prof. Alexandre Salim. Um outro perfil muito legal de vocês seguirem e que vai ajudá-los demais é o @OAB Penal SA. S de Salim e A de Arthur Trigueiros, os professores aqui do SERS de Penal. Então, nós temos um perfil lá no Instagram, @OAB Penal SA, com postagens diárias sobre direito penal, processo penal e leis penais especiais. Tá bem, pessoal? Gostaram da live, pessoal? Se gostaram, deixem um like, façam um comentário, deixem um coraçãozinho, coloquem uma palminha, enfim, mande um beijo aqui para este professor que se esforçou durante esta hora para trazer o que há de melhor dentro do processo penal para cada um de vocês. Então, recapitulando. Hoje, 10 temas de processo penal. Amanhã, às 7 horas da manhã, legislação penal especial, mas lá no Instagram, não aqui no YouTube. E depois de amanhã, na quinta-feira, eu volto para o YouTube
às 18 horas, 6 da tarde, para os 10 temas de direito penal. Tá bem? Pessoal, foi um privilégio ter estado aqui com cada um de vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, aqueles que são meus alunos, me procurem pela plataforma do CERS. Aqueles que não são, me escrevam lá no @prof. Alexandre Salim. Nós estamos juntos e nós vamos juntos até a aprovação, ok? Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.